Muy buenas, seguimos en esta segunda entrega con nuestro invitado especial, el profesor e investigador brasileño Ítalo Domingos Santirocchi, y en esta segunda entrega hablaremos específicamente, o él nos explicará sobre el desarrollo que se dio en torno al periodo monárquico en Brasil, porque Brasil presenta la particularidad de que es para América uno de los lugares que tiene un rey de linaje real, llamémoslo así. Por el caso de Iturbide en México fue una elección de un grupo, mientras que acá sí, digamos que existe una herencia monárquica. Entonces, bajo esa lógica, bajo esa premisa, y muchas veces también bajo esa ignorancia que tenemos del caso brasileño en la historiografía de América Latina, nos gustaría que nos explique usted cómo se desarrolló lo que se conoce como el periodo monárquico en Brasil. Ok. Em, em verdade, realmente temos a continuação em Brasil da dinastia Bragança. A dinastia Bragança se transformou em dois ramos, um a Portugal e outro em Brasil. Em Brasil, hemos tenido solamente dois reis, Dom Pedro I e seu filho Dom Pedro II. E hemos tenido também um período que lo chamamos de regência, que começa com a abdicação de Dom Pedro I, e seu filho era muito pequeno todavia, hasta que Dom Pedro II completa 16 anos, então lo hacen rei. Termina em 1888 com a proclamação da República. Depois da independência do Brasil, que fazia parte das revoluções liberais dos anos 20, mas a independência em Brasil também tem um caráter muito conservador e de continuação também do antigo regime em las Américas. O primeiro ponto de continuação, que representa também essas ideias de antigo regime, mescladas com ideias liberais, é a continuação da monarquia. O segundo, però, uma monarquia constitucional. O segundo ponto é a manutenção da esclavitud. Hasta praticamente um ano antes da proclamação da República, porque a esclavitud la hicieron em 1888. Um outro ponto fundamental que hace parte, podemos dizer, deste novo pacto social que nasceu com a fundação do Estado de Brasil, a ideia da necessidade de manutenção da união territorial. Então, para as elites brasileiras, o processo de independência de los países hispano-americanos não era um exemplo que o Brasil queria seguir. Para eles, não queriam que o Brasil se transformasse em muitas pequenas repúblicas, que, segundo eles, poderia deixar o Brasil mais fraco. A ideia era manter a união do território, a ser uma grande nação. Por isso também a ideia de não um reino do Brasil, sim um império do Brasil. Império também porque era uma visão de união de diferentes províncias, não era uma visão federalista, pero se tinha presente que existiam diferenças nas diferentes províncias e regiões. O título de imperador também era um título muito fácil de ser compreendido por las populações brasileiras, porque tinham muitas fiestas religiosas onde hacían o império,
o Império de Jesus, o Império de Cristo e assim. A ideia de império, de imperial, era muito presente no imaginário da população brasileira. Decide então por el título de imperador. E outro ponto fundamental em esta formação inicial é que aqueles que comandavam a política e a economia eram os latifundiários, eram os proprietários de terra, da produção da canha de açúcar, depois do café, do tabaco, entre outros. E pensava também o fortalecimento da agricultura e a produção de animais em Minas Gerais. Minas Gerais era principalmente, hasta o final do século XVII, uma região produtora de minérios. Pero com a crise do ouro, muitos dos mineiros começaram a produzir uma variedade muito grande de produtos agrícolas e de animais. Quando chega a família real, em 1808, Rio de Janeiro necessitava de grande quantidade de alimentos. E Minas Gerais se transforma também em um centro produtor de alimentos para Rio de Janeiro. E então, o processo de interiorização, de ocupação do Brasil, começa também a criar redes de relações comerciais cada vez mais fortes com a parte interior do Brasil. E estas elites têm seus interesses na manutenção do poder dentro desse novo Estado. Então, começa aqui a formação do Estado brasileiro e sua organização. Começa também, pero de um modo mais lento, a criação da ideia de nação e, consequentemente, a criação da ideia de ser brasileiro, porque são dois processos diferentes. A nação é uma ideia, o Estado é algo real e palpável. O primeiro passo da construção da ideia de nacionalidade no Brasil e de ser brasileiro, a primeira ideia que unificou essas diferentes províncias, podemos dizer assim, algumas de ellas que entraram em Império à força com a conquista, foi a ideia de não ser português. Então, começam movimentos anti-lusitanos, onde o brasileiro começa a dizer: nós não somos portugueses, então a primeira identidade é aquela de não ser português. Uma outra ideia forte da concepção do brasileiro, da nação brasileira, é a criação de símbolos. Mas os outros símbolos eram símbolos comuns que habíamos herdados de Portugal, como a ideia monárquica, a monarquia é um rei, e também a união espiritual bajo o catolicismo. O catolicismo no Brasil independente mantém mais ou menos o mesmo status que havia em Portugal. A religião oficial unida ao Estado, e o Estado tinha o direito de administrar parte da igreja com o padronado. Ele recebeu o padronado tanto da Constituição como também como concessão da Santa Sede. Pero o rei e as câmaras de deputados e senadores tinham diferentes visões sobre a soberania nacional. O rei queria centralizar o poder, queria que ele fosse o único representante da soberania nacional, e as câmaras queriam que a principal representação da soberania nacional fosse a Constituição e eles, os representantes do povo. Estes conflitos, juntamente com problemas econômicos, com a guerra de independência do Paraguai, com o problema da morte de Dom João VI, que hacía de Dom Pedro I, descendente do trono de Portugal,
han levado a um crescente conflito entre as elites brasileiras e Dom Pedro I, que abdicou o trono e partiu a hacer guerra a Portugal com sua irmã. Em Brasil inicia então o período regencial, onde teníamos governos eleitos a cada 4 anos. Os brasileiros fizeram a primeira experiência, o primeiro laboratório de alto governo, né, de um governo quase republicano, porque tínhamos como se fosse um presidente praticamente. Neste período também experimentamos fazer um processo de descentralização do Estado do Brasil, dando mais forças a los poderes locais de las províncias. Pero esta experiência criou todavia mais conflitos, porque as lideranças e as elites provinciais começaram a fazer guerras entre eles para ter o poder provincial. E muitos destes grupos que faziam guerras nas províncias tinham também as populações mais pobres, como indígenas, ex-escravos, africanos livres, portugueses e a população mesclada pobre, que também haviam aprendido todos os conceitos e ideias do liberalismo e que eles também queriam os direitos de cidadãos em Brasil e começaram a lutar para haverem os direitos como todos os brasileiros, por exemplo, o direito à propriedade, o direito de ser livre para ir e venir, e outras coisas assim. Digo isso porque, por exemplo, um brasileiro descendente de africano, pero livre, não tinha todos os direitos, porque tinha sempre de estar comprobando que era livre, porque senão poderia ser escravizado novamente. Essas populações fizeram muitas revoltas e revoluções também em estes anos do período regencial, de esta descentralização. Então, as elites, mais ou menos por volta de 1837, parte das elites, decidem fazer um processo de centralização novamente do governo e de fortalecimento da monarquia, e para isso era fundamental a coronação de Dom Pedro II. Então, antecipam sua maioridade, lo dando a corona com 16 anos. Nós chamamos este hecho de golpe da maioridade. Então, Dom Pedro, com 16 anos, começa, em 1840, a governar o Brasil. Governará o Brasil por 49 anos. Logicamente, em los primeiros anos, Lula é muito manipulável por los grupos liberais, conservadores, por las personas que estavam em torno a la reina e la corte. Sí, todavía era un muchacho. Sí. Entonces, los primeros años del segundo reinado, todavía ainda un poco conturbado con revoluciones liberales en 1842, con el fin de la revolución farroupilha, que mantuvo el sur de Brasil dependiente por 10 años. La revolución praieira en Pernambuco en 1949. Pero en esses 10 anos sucede duas coisas. As elites chegam mais ou menos a um acordo de fortalecimento do poder central, e Dom Pedro se transformou em um homem mais maduro para assumir o controle do Estado. Empieza então o período que chamam de período auge da monarquia, onde a monarquia ha avuto più poder em Brasil, hasta mais ou menos os anos de 1870. Nos anos 50, os pontos importantes são
el fin de la trata de los esclavos en 1850, las experiencias políticas y cambiamientos del proceso electoral en estos años, inicio de la inmigración, las leyes de terra para poder regulamentar las terras en Brasil, que todavía no tenían una ley. Esto va hasta 1870. De los años 60 tienen grandes transformaciones, porque tenemos la guerra de la Tríplice Alianza, con la participación de los negros escravos en la guerra de Paraguay junto al ejército. Temos uma nova geração de políticos em Brasil, de profissionais liberais, que começam a fazer pressão para poder entrar dentro deste Estado. Temos também o fortalecimento dos movimentos republicanos, com a criação do Partido Republicano em 1870. Temos em 1870 o início do fortalecimento do processo de abolição da escravidão. E também temos o fortalecimento dos conflitos entre Igreja e Estado em Brasil, porque a Igreja começa a questionar o poder do padronado e o controle do Estado sobre a Igreja. Então, praticamente, estes processos que começam nos anos 70 começam a destruir os pilares da monarquia em Brasil, ou seja, a esclavitud, a Igreja Católica, como a esclavitud o Estado la quer acabar, os proprietários de terra, os produtores, começam a romper com a monarquia e criar os partidos republicanos. O exército, que agora o Brasil tem grande exército depois da guerra, se aproxima das ideias positivistas. O único dos princípios que quedam não é mais questionado, é a unificação e união do território brasileiro. E também, nos anos 70, se tinha uma ideia de brasileiro já formada. A Guerra do Paraguai fortaleceu muito com esta ideia de nação e de identidade brasileira. A monarquia tenta controlar estes conflitos, estes processos de los anos 70 até o ano de 1889. Em 1888, aboliram a escravidão em Brasil e depois de ano han hecho a proclamação da República, que nada mais era que golpe militar de poucos militares que han emprisionado Dom Pedro e lo han mandado a Lisboa. E a população menos sabia que coisa estava acontecendo. E assim começou a República em Brasil, com este veloz golpe de Estado. Bueno, esta es la conclusión de la segunda entrega con el profesor Ítalo Domingo Santirocchi. Los esperamos en una tercera, que hablaremos uno de los temas más llamativos, más interesantes, que es el caso y el desarrollo de la esclavitud, así como su abolición en Brasil. Los esperamos en la siguiente entrega. Muchas gracias.